Então, eu trouxe um exemplo de um caso real que, apesar de ter acontecido há 8 anos atrás, ainda não foi 100% elucidado. Só para a gente ter uma contextualização primeiro de o que foi esse acidente na Chapecoense. Eu, por exemplo, nessa época eu tinha 10 anos, então eu fiquei muito por fora, fui descobrir com esse trabalho tudo que tinha acontecido. Só para contextualizar do início, o time da Chapecoense precisava viajar de Guarulhos até a Colômbia para poder jogar o jogo da final. Porém, o ônibus que eles tinham alugado para fazer essa viagem estava cadastrado na Bolívia. E segundo a legislação internacional, é proibido que você se locomova em uma aeronave que não esteja cadastrada ou no país de origem ou no país destino. Então, como que eles fizeram? Eles mudaram a rota, saindo de Guarulhos com a empresa aérea da Boa, indo até a Bolívia. E da Bolívia mudando para outra empresa aérea, a Lamia, e de lá indo até Rio Negro, na Colômbia, para realizar o jogo. Fizeram essa primeira viagem de São Paulo até a Bolívia, porém, chegando lá, foi verificado que estava com pouca gasolina no avião. Um fato importante para se observar é que o piloto da aeronave também era sócio da empresa aérea. Então, tem um certo conflito de interesses que vocês vão observar mais para frente. Ele observou que estava com pouca quantidade de gasolina, mandou encher o tanque no máximo, mas ainda assim não foi suficiente. Ao sair da Bolívia em direção à Colômbia, eles verificaram, depois de umas 2 horas de voo, que estava apareceu no painel que estava com pouca quantidade de gasolina, pouca quantidade de combustível. Qual seria o certo a fazer nesse momento? Pararem no aeroporto mais próximo para reabastecer e dar sequência na viagem. Porém, essa parada emergencial, ela causa um gasto excessivo. E a empresa Lamia estava falida, estava com diversos problemas financeiros, e como o piloto também era sócio, ele pensou mais na questão financeira do que na questão da segurança dos passageiros e do próprio piloto, que acabou vindo a falecer também. Nesse ponto, nós podemos observar a primeira parte, o primeiro elo se fechando para que esse acidente ocorresse. Qual é esse elo? A negligência do piloto. Por quê? O que é negligência que a gente utiliza para considerar um ato ilícito? A negligência é você não fazer algo que você deveria ter feito. Neste caso, ele deveria ter parado no aeroporto mais próximo para poder reabastecer a aeronave e assim dar sequência. Então, temos esse primeiro elo, porque ele não fez o que deveria ter feito. Logo em seguida, quando ele percebeu que estava com pouquíssimo combustível, ele teve o segundo ato dele, que foi a imprudência. O que seria a imprudência? Você fazer o que não deveria ter sido feito. Quando ele percebeu que a turbina 3 tinha desligado por falta de combustível, ele abaixou o trem de pouso e os flaps da asa. O que isso acontece? Faz com que o avião se direcione para baixo. Logo, a turbina 4, 2 e 1 também vieram a dar perda. Então, ele poderia ter planado o avião até o próximo aeroporto, que seria o ideal, que acontece. Mas como ele teve essa imprudência de realizar algo que não deveria ter feito, o avião se direcionou para baixo e 20 segundos depois, após ele entrar em contato com o aeroporto, pedir esse direcionamento para poder planar, o avião bateu de frente com uma montanha e acabou tendo esse acidente. Nesse acidente, tinham 77 passageiros, dos 77, 71 morreram, ou seja, apenas 6 sobreviventes. Foi um grande acidente, a gente costuma falar que foi um acidente, mas na verdade isso foi um crime de responsabilidade aérea, porque eles desrespeitaram todas as obrigações que eles tinham enquanto uma empresa aérea. Após esse acidente, que eles vieram a investigar mais a fundo, eles viram que o piloto ele tinha observações no teste que eles precisam fazer para poder pilotar. E que observações eram essas? Que ele precisava melhorar a sua habilidade de comunicação, porque durante todo o voo, que ele precisava ter tido essa comunicação melhor com o aeroporto, ele não fez. Então tinha essa observação para ele melhorar a sua comunicação e a sua tomada de decisões dentro da cabine, enquanto ele estava no posto de comandante, de piloto. Então nós podemos fazer uma relação também com a imperícia. O que seria a imperícia? A falta de habilidade de algo. Então a gente pode relacionar com isso, porque podemos presumir que ele tinha a falta de uma habilidade para o que ele estava exercendo, o que ocasionou também neste acidente. Um fato importante também é que há uns anos atrás ele tinha feito um voo de risco muito semelhante a esse, com baixo combustível, e deu certo. Então na cabeça dele ele pensou, vou fazer novamente
e vão ter êxito novamente. Aí fica uma pergunta, e as indenizações? Como que ficaram as famílias que precisavam ser indenizadas, ou até os próprios sobreviventes que também precisavam ser indenizados? Muitas famílias migraram esse processo para ser julgado nos Estados Unidos. Eduardo, por quê? É permitido que seja julgado nos Estados Unidos